Prótese de silicone tem prazo de validade? Sim ou não? Seja bem-vinda a este canal. Aqui você vai saber tudo sobre cirurgias plásticas modernas, minimamente invasivas e recuperação rápida. Eu sou o Dr. Mário Serrano, cirurgião plástico, e o tema de hoje é: prótese de silicone tem validade? Sim ou não? E por que motivo a gente decidiu falar sobre isso? Essa é uma pergunta muito frequente, é uma dúvida muito comum das pessoas, se a prótese tem validade. Mas a verdade é, de forma objetiva, que não existe vencimento para a prótese de silicone. Uma vez que você coloca a prótese de silicone, que você faz essa cirurgia, você não precisa se preocupar em trocar essa prótese, a não ser que ela venha dar algum problema. Então, só para vocês entenderem o contexto, a primeira mulher do mundo a se submeter à cirurgia de prótese de silicone foi na década de 1960. E ela morreu com essa prótese, depois de 40 anos de uso sem ter problemas. E é porque o primeiro modelo de prótese de silicone, ele não era tão seguro quanto as próteses atuais. Ele era de silicone líquido, que podia vazar, inclusive. Já hoje, as próteses estão na sua 6ª geração. São próteses de gel, então ele é coesivo, as moléculas, as partes do silicone são bem firmes, bem grudadas, ele não escorre. Mesmo que acontecesse da prótese romper, esse silicone não ia escorrer pelo corpo. E elas têm hoje 7 camadas que revestem esse gel de silicone. Então são próteses muito mais seguras. Mas não quer dizer que elas sejam indestrutíveis. Sim, pode ter algum tipo de problema. E aí, na eventualidade de você ter alguma intercorrência, que poderia ser, por exemplo, a ruptura desse revestimento, ou a prótese girar, a prótese ficar de ponta cabeça, ou o que é das intercorrências, das complicações, a mais comum é ter uma contratura capsular, que é quando a cicatriz que é formada em torno da prótese de silicone, ela se aperta, ela se contrai, o que traria inicialmente uma sensação de mama mais firme, mama mais durinha, e depois de algum tempo, eventualmente até a mama ficar com um formato diferente, ela ficar, por exemplo, mais quadrada ou ficar mais alta, uma mais alta do que a outra, e até mesmo sentir um certo desconforto, uma dor, aí sim haveria necessidade de fazer a troca, fazer uma cirurgia para trocar essa prótese de silicone. E na ocasião de acontecer uma contratura capsular em específico, existe sim um tratamento para poder fazer a correção disso. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre os diferentes tipos de cirurgia de prótese de silicone. Hoje, basicamente, existem 2 técnicas para a colocação da prótese de silicone. A prótese de silicone é esse procedimento que, tecnicamente falando, é a mamoplastia de aumento, mas popularmente ficou conhecido pelo nome do próprio dispositivo, né? Que é o implante, a prótese de silicone. Consiste em colocar essa casquinha de silicone preenchida com o gel de silicone. E ela pode ser colocada por cima do músculo ou por baixo do músculo. Ela pode ser colocada através de um acesso pela axila, pela areola ou por baixo, pela dobrinha da mama. E aí, com base nessas possibilidades, a gente tem então hoje 2 técnicas principais. A técnica mais comum, a técnica mais convencional, que é uma técnica bem antiga, é a técnica de botar a prótese por cima do músculo. Ela fica subglandular, ou seja, ela fica por baixo da pele e da glândula mamária. É uma técnica mais simples, mais rápida, que dá um resultado de mama, de prótese mais marcada, mais visível e que, de forma geral, ela é satisfatória, dá um resultado bacana. Porém, ela tem uma característica: como esse silicone, como o peso dessa prótese fica ancorado na glândula, fica ancorado na pele da paciente, depois de 6 meses a 1 ano, isso tende a ceder. Essa prótese que inicialmente tinha deixado a mulher com o colo mais preenchido, mais alto, ela tende a ter essa queda. E isso promove, então, uma perda de resultado, promove, então, esse aspecto mais natural, esse aspecto de colo mais esvaziado. Isso traz uma frustração para muitas mulheres que tinham se acostumado com aquele resultado de mama mais juntinha, de colo mais alto, mais preenchido. De forma que surgiu, então, uma técnica que a gente considera mais moderna, que é a prótese por baixo do músculo. Ela tem as suas características, que é ter uma prótese mais estável, ela fica mais firme, porque o peso desse silicone ele está ancorado no músculo e não mais na pele. Além disso, a gente combinou a essa possibilidade de colocar a prótese por baixo do músculo
há outras técnicas, há outros passos que promoveram o que a gente chama hoje de técnica de recuperação rápida. É a R24R, técnica essa em que a gente não só coloca a prótese por baixo do músculo, mas a gente usa um fio farpado especial para fazer a fixação dessa dobrinha da pele, essa parte onde a mama dobra, para garantir que essa prótese vai ficar nessa posição mais alta, que ela não vai, depois de 6 meses a 1 ano, escorregar em direção ao abdômen, o que promoveria uma perda desse colo mais alto, desse preenchimento. Além disso, ela tem uma sustentação na lateral para que, quando a mulher deitar, a prótese não espalhe para o lado, ou seja, não só mantém as mamas mais juntinhas, mas garante esse resultado mais elegante, porque aquele resultado de ter uma prótese passando do tórax, né, aquelas bolas, aquelas coisas mais projetadas para o lado, nem sempre é tão satisfatório. Então esse resultado de mama mais juntinha, colo mais alto, mais preenchido, mais marcado, mas ainda assim natural, com maior revestimento, já que a gente tem mais camadas. A gente tem a pele, a glândula e o músculo revestindo essa prótese. Então dá um aspecto de transição mais natural, não fica aquela bola, aquele batente bem desenhado. Então é um resultado elegante, natural, mas acima de tudo seguro, acima de tudo duradouro, um resultado mais previsível. Então a grande vantagem da técnica de recuperação rápida em 24R, a R24R, como diz o próprio nome, sobre a qual eu falo mais aqui nesse vídeo, nesse card, é a recuperação rápida. A gente consegue, através disso tudo que eu falei agora há pouco, além de outros passos de segurança, como o uso de funil para evitar o toque, né, nessa prótese, ela vai direto da caixa para um funil e do funil direto para o espaço que foi criado, uso de soluções antibióticas, fazer o controle do sangramento, do trauma para ser o mínimo possível e tudo fazer com que a cirurgia seja a mais indolor possível para que a paciente possa, 15 minutos depois, ao acordar da anestesia essa especial, mais moderna, sem ressaca, a paciente já poder elevar os seus braços, poder a partir de 24 horas voltar às suas atividades habituais, como por exemplo, dirigir e levantar até 15 quilos de peso. Tudo isso eu detalho mais nesse vídeo. Mas como eu ia dizendo, e se acontecer de você colocar uma prótese de silicone, independentemente se você vai fazer na técnica convencional, na técnica mais antiga, por cima do músculo, ou se você vai fazer a técnica R24R, essa técnica mais moderna, que permite essa recuperação em 24 horas, você tem que contar que pode sim acontecer a eventualidade de dar algum problema na prótese. E ter, por exemplo, a contratura capsular. Como tratar isso? Como é que a gente resolve isso? Bem, se a prótese é uma prótese recente, uma prótese nova, tem poucos anos, a gente pode simplesmente tirar a prótese, relaxar essa contratura, essa cicatriz que se apertou e reposicionar a prótese. É uma cirurgia mais rápida que vai permitir uma recuperação também mais rápida. E o mesmo vale para outras situações em que a gente tem algum tipo de complicação, como por exemplo a prótese ter rompido ou a prótese ter rodado. A gente pode retirar essa prótese, reposicionar ela, corrigir algum tipo de problema que haja. A prótese às vezes pode estar folgada, a gente pode apertar o espaço da prótese, reposicionar a mesma prótese. Porém, o mais comum é a troca da prótese. E por que o mais comum é a troca da prótese, se eu falei no início do vídeo que não precisa trocar a prótese? O mais comum da troca da prótese é por um motivo muito simples. Na maior parte das vezes, as pessoas decidem trocar a prótese por outros motivos que não um problema na prótese. Vou dar, por exemplo, a questão de você desejar aumentar a mama. Às vezes a mulher quer uma mama um pouquinho maior. Ou então o contrário, ela quer reduzir a mama. Ou então ela, com o passar dos anos, foi tendo mais flacidez de pele. Ela foi envelhecendo. E do jeito que tudo, né, vai ficando mais flácido com o passar dos anos, a mama, a pele da mama também cede, o peito cai. E aí nessa circunstância do bico do peito estar olhando para baixo, a mama está mais caída, às vezes isso incomoda a mulher. Às vezes existe uma dissincronia entre a prótese, que às vezes está mais altinha, ainda no mesmo lugar, do mesmo jeito que a gente colocou, só que a pele envelheceu, a pele cedeu. E aí, para poder fazer, né, esse reposicionamento,
para suspender, para retirar esse excesso de pele, de tecido que está flácido, a gente faz a mastopexia, a suspensão da mama. E aí a gente pode simplesmente fazer esse tratamento dessa flacidez sem tocar na prótese, deixar a prótese do jeito que está lá. Mas, muitas vezes, a mulher pensa assim: doutor, já que eu vou fazer a cirurgia para poder suspender a mama, para tirar essa flacidez de pele, por que não aproveitar e trocar a prótese por um modelo mais moderno, um modelo mais seguro? Então, essa é a verdadeira razão pela qual existe esse mito, essa dúvida em torno da necessidade de trocar a prótese de silicone. Na maior parte dos casos não se deve a um problema do silicone sim, mas sim a uma circunstância outra que motiva uma nova cirurgia de mama. Como, por exemplo, um problema na mama, um câncer de mama, ou uma inflamação na mama, um trauma na mama. Situação essa de reparação, de reconstrução, que exigiria uma cirurgia na mama. E aí a pessoa pensa: e por que não aproveitar e já colocar uma prótese de silicone ou trocar a prótese de silicone? Então, nessas circunstâncias em que a pessoa decide fazer uma nova cirurgia de mama, muitas vezes se aproveita e troca a prótese. E aí, na média histórica mundial, desde 1960, acabou dando essa impressão para as pessoas de que a prótese precisa ser trocada. Mas na verdade, se você não tem problema na sua prótese, você vai continuar fazendo apenas as suas revisões anuais, como toda mulher a partir dos 40 anos precisa fazer, ou antes disso, se tiver algum histórico de saúde na família, fazer rastreamento, com mamografia, ultrassonografia, em alguns casos ressonância magnética. Não tem problema na prótese? Não, precisa trocar a prótese. E caso você tenha prótese e tenha dúvida, ou caso você pense em colocar uma prótese e tenha essa dúvida, como seria a detecção de algum problema? Em primeiro lugar, na maior parte das vezes, a mulher não vai sentir nada e tá tudo certo. Mas em ela fazendo esses exames periódicos, esses exames de rastreamento de câncer, como eu falei, ultrassom, mamografia, ou ela sentindo algum tipo de alteração, ela marca uma consulta com o seu especialista, com o cirurgião plástico. Aí ele vai poder dizer se há sim algum tipo de problema na prótese, ou se ela deseja fazer alguma cirurgia nova na mama, se há a possibilidade, a necessidade de trocar a prótese. E se você tem vontade então, ou conhece alguém que tem curiosidade e vontade de fazer esse aumento da mama, o primeiro passo é marcar uma consulta, fazer uma avaliação, que nos dias de hoje pode ser inclusive online. E ela vai ser o primeiro passo para você poder fazer esse planejamento, saber se é para você ou não fazer essa cirurgia de aumento de mama utilizando uma prótese de silicone. Eu vou fazer aqui um pequeno adendo. A prótese de silicone, ela é ainda hoje a forma mais segura, mais previsível, que dá o maior grau de satisfação para as mulheres que querem fazer um aumento das suas mamas. Mas em alguns casos, quando a mulher já tem uma mama que tem uma posição no tórax, com o bico do peito centralizado, um formato e uma distribuição com as características desejáveis para alcançar esse resultado, às vezes um pequeno aumento pode ser proporcionado inclusive com gordura, ou seja, sem o silicone, só um transplante, um enxerto de gordura. E na técnica moderna, que eu falei agora há pouco, na R24R, a gente pode fazer inclusive a combinação dos dois. É a mamoplastia híbrida. Ela combina o silicone com um pouquinho de gordura. Tudo para dar o resultado mais harmônico, de colo mais juntinho, mais preenchido, mais natural possível. Gostou do conteúdo desse vídeo? Comenta aqui embaixo, aproveita, segue o canal para mais conteúdos como esse, de cirurgia plástica moderna. Muito obrigado e até o próximo.